os Estados Unidos ampliaram a produção de terras raras e tentam reduzir a dependência da China em minerais estratégicos. Mas apesar do avanço na mineração, os gargalos no processamento industrial ainda mantêm Washington fortemente dependente do suprimento chinês. É para analisar todo esse cenário aí, os impactos geopolíticos dessa disputa, que eu converso agora com o nosso professor aqui, analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes. Sempre bem-vindo por aqui, professor. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá, professor. A gente tem os Estados Unidos aumentando de forma relevante essa questão das terras raras. Qual que é o gargalo, então? Por que essa dependência ainda tão grande da China? Onde é que eles estão travando? Bom, todo esse setor de novas tecnologias, ele é fortemente dependente das terras raras, mas para os Estados Unidos, um ponto crítico é o sistema de defesa. Ele gastou uma boa parte do seu arsenal na guerra de mísseis, na guerra do Irã. E ele precisa repor esses mísseis. E muitos desses mísseis precisam de terras raras para a elaboração de seus componentes. E a China considera isso uma questão geopolítica extremamente importante, porque potencialmente existe a possibilidade de um dia os Estados Unidos entrar num confronto contra a China. E os minerais, as terras raras que a China exportou poderiam ser utilizados em sistemas de defesa contra a própria China. Então é por isso que ela vem, de certa forma, embargando a exportação de parte desse material para os Estados Unidos, além, é claro, de todo o desenvolvimento dos Estados Unidos em relação a novas tecnologias de transição energética, apesar do governo Trump não ser muito favorável à transição energética, mas em questão de ímãs para carros elétricos, sistemas de plantas eólicas, Então, todas essas novas tecnologias, elas são fortemente dependentes das terras raras e os Estados Unidos, além de terem reservas muito baixas comparativamente ao que tem o Brasil, ao que tem a China, ele não detém tecnologia para todo o processamento dessas terras raras no próprio ambiente ali. Então, ele é fortemente dependente já do material processado, em grande parte, na própria China. Por isso que ele quer desenvolver essas novas parcerias, quer desenvolver esses novos fornecedores. Entendi, professor. Mas onde que o Brasil entra nessa disputa, então, pelas terras raras? A gente poderia, de alguma forma, ajudar a reduzir, a reduzir essa dependência americana da China? Então, nós temos a segunda maior reserva de terras raras no mundo. A China tem 44 milhões, nós temos... os números são um pouco divergentes, alguns falam em 21 milhões, outros mais conservadores em 11 milhões, mas de qualquer forma, mesmo que seja um número mais conservador, a gente tem ainda a segunda posição em termos de potencial de fornecimento de terras raras. A grande dificuldade nossa está exatamente na questão de tecnologia de processamento, refinamento disso. Então, para os Estados Unidos, nós não temos uma solução pronta no sentido de já fornecer o material que eles precisam, substituindo diretamente a China. Mas nós somos um fornecedor que pode ser desenvolvido, Então, essas parcerias que os Estados Unidos tentam formar com outros países é muito importante para, pelo menos no médio prazo, reduzir ou mesmo eliminar essa dependência da China. Então, o Brasil se posiciona como um potencial fornecedor de minérios no primeiro momento, mas também se posiciona como um possível fornecedor já do material, pelo menos pré-processado ou totalmente processado já a médio prazo. E ainda tem aquela decisão aprovada, aquele texto que foi aprovado aqui pela Câmara, professor, que ainda vai passar pelo Senado. Eu quero entender nisso que foi aprovado, qual que é a dimensão desse projeto de lei. E eu quero entender se, obviamente, ele supre as necessidades de legislação mesmo do tema. Então, ele é um norte muito expressivo, A gente já tem um direcionamento, porque ele cria condições para que essa tecnologia essa tecnologia de processamento, ela comece a ser desenvolvida aqui no Brasil, porque ele cria a possibilidade de incentivos fiscais, na medida em que esse processamento ele vai avançando, há uma redução da carga de impostos, há também a criação de um fundo que vai ser mantido pelas empresas com contribuição obrigatória das empresas de mineração para pesquisa. Então, nós vamos investir naquilo que a China fez já há vários anos, ou seja, investir em pesquisa, capacitando o meio técnico, meio acadêmico para desenvolver essas tecnologias de processamento, fazendo com que a gente consiga agregar valor ao minério que nós já temos aí geologicamente disponível. É isso. Professor Pedro Cortes, sempre muito bom ter suas explicações aqui conosco. Boa sexta-feira, professor. Até semana que vem. Um bom final de semana a todos também. Obrigada, professor.